tensão em torno da Ucrânia aumenta a cada dia. Novos avisos sobre a invasão dos russos é divulgado pelo governo americano. Qualquer unidade russa cruzar a fronteira ucraniana, isso chama-se uma invasão. A pergunta que fica é que será possível desencadear uma guerra nuclear? Para falar sobre a tensão internacional, é risco de guerra, tem intensa movimentação nas fronteiras da Ucrânia. Diante deste cenário, que se encontra a Rússia, os Estados Unidos, a Ucrânia e outros países. Muitos acreditam que sim, é possível. Já outros acreditam que não é provável, pois isso dizimaria quase toda a população mundial. Sabemos que hoje, as duas maiores potências nucleares que existem são Estados Unidos e Rússia. Cada uma das duas potências tem mais de 13 mil ogivas nucleares. Isso significa que dá para destruir o planeta Terra mais de uma dúzia de vezes. Claramente, isso seria a dizimação da civilização na Terra. Isso não é ficção científica, mas sim um fato grave que está sendo tratado com imensa cautela, pois um simples movimento inesperado de alguma das partes poderia desencadear o mais terrível cenário, onde custaria a sua vida, a minha e a de bilhões de pessoas em todo o mundo. Essa disputa em torno da Ucrânia, que traz a Rússia de um lado e os Estados Unidos de outro, coloca todo mundo sob tensão. Inscreva-se se ainda não é um inscrito. Eu sou Thiago Rodrigues e você verá agora a atual situação que nos encontramos diante das incertezas entre Rússia e Estados Unidos que envolve a Ucrânia. Não é a primeira vez que o mundo vive essa tensão. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba, por pouco, não trouxe uma guerra nuclear entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Estudiosos de geopolítica afirmam que só não houve porque existia o telefone vermelho, que ligava a Casa Branca em Washington ao Kremlin em Moscou. Na época, o presidente americano Kennedy conversava com o primeiro-ministro soviético, que era o ditador local, Nikita Khrushchev, e foi uma conversa direta entre os dois que impediu uma guerra nuclear em 62. Um rápido exemplo de destruição. A bomba de Hiroshima em 45, na primeira meia hora, ela tirou a vida de 69 mil pessoas e deixou mais de 150 mil feridos. Se houvesse uma guerra agora envolvendo o armamento nuclear, nas primeiras 5 horas, 34 milhões de pessoas perderiam a vida, tendo início Moscou de um lado, Nova York e Washington de outro. Apesar dessa tensão muito grande, é improvável que isso aconteça, porque obviamente levaria o mundo a uma destruição, a não ser que os governantes de alguma das potências seja irracional o suficiente para não pensar nas consequências. Mas não podemos nos preocupar apenas com essas duas potências, pois a China, a Índia, o Paquistão e outros também possuem armamentos nucleares. Diante disso, a situação é bastante delicada. Afinal, o destino da humanidade está na mão de duas superpotências, Rússia de um lado e Estados Unidos do outro. As últimas informações que compõem a perigosa situação é o depoimento do presidente americano Joe Biden. Ele diz que está preparado para a Rússia, caso ela tome a decisão de entrar na Ucrânia. Confira. Se a Rússia fizer a escolha de invadir ainda mais a Ucrânia, estamos prontos. Em conjunto, toda a NATO está pronta, que vai demonstrar claramente a determinação internacional e impor graves consequências se a Rússia violar a soberania da Ucrânia e a sua integridade territorial. A Alemanha está do lado dos Estados Unidos. Em uma entrevista, o chanceler alemão Olaf Scholz confirma a posição alemã diante da situação e que dará os mesmos passos dos Estados Unidos. Como já disse, estamos a agir juntos. Estamos absolutamente unidos e não vamos dar passos diferentes. Daremos os mesmos passos e eles serão muito difíceis para a Rússia, que tem de o entender. França, Polônia, Noruega, Reino Unido, Espanha, Itália e a própria Ucrânia não querem guerra. Mas se não houver outra opção, eles também se posicionam junto com os Estados Unidos e Alemanha. Diante disso, veremos quais os próximos capítulos que irá compor a história da humanidade.
Mas e você? No que acredita diante desta situação? Comenta aí embaixo, eu leio todos os comentários. E se você quer que continuemos trazendo atualizações sobre esse conteúdo, deixa o seu joinha. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.